Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe você abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Eu estava lendo agora uma palavra em Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, aonde a Bíblia diz que Jairo faz um pedido ao Senhor Jesus. Essa palavra, ela é muito forte, porque Jairo, quando faz o pedido ao Senhor Jesus, ele estava passando por uma situação muito, mas muito difícil, muito delicada. A filha dele estava enferma. Então Jairo sai da casa dele, porque ele ouviu falar que o Senhor Jesus curava, libertava, salvava, ressuscitava, fazia paralítico andar, morto ressuscitar, né? Então, que ele fazia milagres. Então, o que ele fez? Ele sai da casa dele e vai até o Senhor Jesus para buscar a solução do problema dele, aquilo que ele estava vivendo. Com certeza, Jairo, por ser um homem muito influente, né, ter posição na sociedade, ter condições financeiras, ele deve ter buscado de tudo para resolver aquele problema que ele estava vivendo, né, que era uma doença que a filha dele tinha pegado. Mas Jairo chegou a um ponto que ele viu que ele não tinha mais condições de resolver aquilo. Então ele buscou ao Senhor Jesus. E chegando lá ele fez um pedido: Senhor, vá até minha casa. A minha filha está enferma e já à beira da morte. O Senhor Jesus disse para ele: vamos até a sua casa, Jairo. Vamos até a sua casa. E eles saíram e Jairo, então, confiante que o Senhor Jesus chegando lá, a filha dele poderia ser curada, começou então a caminhada da fé. Só que na caminhada da fé, nós temos obstáculos, é isso que muita gente não entende. Na caminhada da fé, existem obstáculos que nos tentam parar para que não venhamos alcançar o milagre de Deus. Por quê? Porque Satanás sabe que a fé é convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Então o que ele faz? Ele investe tudo que ele pode para levar a pessoa que está praticando a fé, que entrou para o caminho da fé, que ela venha parar. Porque ele sabe muito bem que se a pessoa permanecer, ela vai alcançar o milagre. Então ele tenta de tudo. Ele tenta de tudo. Jairo começou a caminhar com o Senhor Jesus e nessa caminhada da fé, Satanás então começa a tentar parar Jairo. A tentar parar Jairo. E uma dessas foi quando ele já estava quase próximo da casa dele. O pessoal, né, que estava lá junto à filha dele, à casa dele, disse: olha, Jairo, não importune mais o mestre, pois a sua filha já morreu. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra. Já morreu, não tem mais jeito, né? A morte quer dizer, acabou, já era. Então Satanás, quando viu que Jairo partiu para a fé, quando ele se põe o propósito, quando ele põe o propósito no coração dele de buscar a fé, através da fé, a solução do problema dele, Satanás então veio logo tentar parar ele. E isso é natural acontecer. Porque o diabo não quer que as pessoas sejam felizes. Não quer que as pessoas sejam abençoadas. Satanás não quer que as pessoas alcancem o milagre. Então ele vai fazer de tudo para parar. De tudo. Com Jairo, foi aquelas pessoas dizer que a filha dele já estava morta. Mas Satanás
ele age de várias formas, fazendo as pessoas a olhar para o erro dos outros, fazendo as pessoas professar a sua própria derrota. Já viu que tem gente que fala assim, tá difícil, tá brabo, eu não vou conseguir não. Eu só ando me ferrando. É assim que é a palavra que as pessoas usam. Tudo para mim dá errado, pô, não tem jeito. O diabo, ele usa a própria pessoa para que ela própria se amaldiçoa, né? Ou venha amaldiçoar os seus filhos, né? O seu pai, sua mãe, etc, etc. Usa a palavra, isso é uma peste, né? Usa muito para os filhos. Eu lembro que quando criança, isso era uma coisa normal, né? Isso é uma pestinha, isso é um demônio, isso é um diabo, né? Essa criança parece ter um demônio no corpo, não para, né? Era o que mais usavam. Quando eu era criança, se usava muito esse tipo de coisa, né? E isso traz maldição. Então Satanás sempre usa a boca das pessoas ou a pessoa para que ela venha se auto-amaldiçoar ou amaldiçoar outras pessoas. Então, quando a pessoa põe o propósito de entrar no caminho da fé, Satanás se levanta, bota cansaço, bota obstáculo. Poxa, olha, eu não vou na igreja porque está chovendo, eu não vou na igreja porque eu não estou bem, eu não vou na igreja porque, poxa, a irmã falou mal de mim, eu não vou na igreja porque eu não gostei disso ou daquilo. Ele sempre vai levantar uma situação para que a pessoa desista do caminho da fé. Você vê que Jairo sai de casa, vai até o Senhor Jesus, abriu mão, porque foi um sacrifício para Jairo chegar até lá, até porque a sinagoga perseguiu o Senhor Jesus e ele era um chefe, né, da sinagoga, era uma pessoa importante. E ele abriu mão de tudo isso para salvar a filha dele. Então ele vai até o Senhor Jesus, faz o sacrifício humano, abrindo mão da sua posição, porque ele sabia que muitos iriam falar dele, iam perseguir ele, mas mesmo assim ele tomou uma posição de ir até o Senhor Jesus, e quando ele chega lá, o Senhor Jesus recebe ele e decide ir na casa dele para curar a filha dele. Aí Satanás, né, não satisfeito, porque com certeza ele tentou de tudo antes de Jairo chegar até o Senhor Jesus, tentou parar Jairo de tudo quanto era jeito, botando para ele que ele ia perder a posição dele, né, que ele iria ser perseguido pela sinagoga. Poxa, se ele perseguir o Senhor Jesus, vai pedir agora ajuda a ele. Então ele botou um monte de coisa, como ele faz no dia de hoje, no coração das pessoas. Quando ela decide ir para a igreja, quando ela decide entrar no caminho da fé, ele sempre põe obstáculos, ele sempre põe a dúvida, o medo, a insegurança, né? Ele sempre diz para a pessoa assim, não tem jeito, não vai dar, você não vai conseguir, não é por aí. Quer dizer que você falou tanto mal da igreja, agora vai para a igreja? Agora depois que você fez tudo de errado, agora você vai aceitar Jesus? É sempre assim os argumentos. Sim ou não? É ou não é verdade? Os argumentos geralmente são esses. São esses, por quê? Porque Satanás sabe que quando a pessoa ela toma a decisão de seguir o Senhor Jesus, ela vai alcançar o milagre que tanto ela almeja, tanto ela deseja, tanto ela quer. Então o diabo ele sempre usa de estratégia para tirar as pessoas da igreja. Você vê que Jairo sai de casa, né, passa por essa dificuldade toda para chegar até o Senhor Jesus, né, e chegando lá, o Senhor Jesus aceita o chamado dele e vai para a casa dele, só que no meio do caminho o diabo investiu mais pesado. O diabo investiu mais pesado, disse, olha, não adianta mais oportunar o mestre, pois sua filha já está morta. Palavras que quer dizer, acabou, é o fim, não tem mais jeito, já era, né? Já era, não tem mais jeito. Só que o Senhor Jesus imediatamente disse uma palavra para Jairo, crer somente e tu verás a glória de Deus. O que o Senhor Jesus disse para ele? Não sai do caminho da fé. Não saia do caminho da fé. Continue. Por que o Senhor Jesus falou isso para ele? Porque o coração de Jairo se entristeceu, se abateu. Uma palavra dura, uma palavra pesada. Uma palavra que traz para a pessoa o enfraquecimento espiritual. É isso que o diabo faz também no dia de hoje com muitas pessoas que
estão na igreja, tá vendo? Você está aí na igreja, você é dizimista, você é ofertante, você participa da reunião, mas aí, ó, não muda nada. Seu marido continua fora, né, paquerando com as mulheres, sua esposa, né, saindo com os outros homens, né, o alcoolismo não saiu, as drogas não saiu, olha lá, o seu filho continua nas drogas, sua filha, né, ele começa a mostrar sempre a derrota. Mas essa derrota já acontecia antes. Por isso que a pessoa veio para a igreja. E quando ela chega na igreja, ela chega para que essa derrota venha sair da vida dela. Foi o caso de Jairo. Quando ele saiu de casa, praticamente a filha dele já estava morta, já não tinha mais jeito. Humanamente falando, não tinha solução mais. A medicina já não podia resolver, né? Tudo que ele podia fazer não tinha mais jeito. Por isso ele buscou o Senhor Jesus. Aí quando ele vai buscar o Senhor Jesus, que ele está indo para casa para resolver aquele problema, veio os enviados de Satanás e disse para ele: não oportune mais o médico, pois sua filha morreu. Olha só, ele saiu para ressuscitar, curar, libertar a filha dele, mudar aquela situação. Ele saiu com aquele problema. Mas Satanás, sabendo que através da fé ele ia conseguir resolver aquele problema, Satanás veio com a mesma palavra que já tinha antes. Não tem mais jeito. Acabou. Não é assim? A pessoa vem para a igreja com problema. Cheio de problema. Problemas espirituais, problema de saúde, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas familiares. Vem cheio de problema. Aí entra na igreja, começa a lutar, começa a pegar firme. As coisas começam a mudar. Só que o diabo, sabendo que ela vai alcançar o milagre, começa a dizer assim: olha, tá vendo, você está indo para a igreja, aí o seu marido continua lá, sua esposa continua lá, seus filhos continuam lá, os problemas não mudou, você continua devendo, você continua enfermo. Mas ele não diz para a pessoa continuar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que perseveram, aqueles que lutam, alcançarão o milagre, as promessas de Deus na vida deles. Por isso o Senhor Jesus disse: Jairo, crer somente e a tua filha viverá. Olha só, crer somente, quer dizer, o que o Senhor Jesus disse? Permaneça, poxa, não desista. Você não veio aqui buscar um milagre? Por causa dessa palavra tu vai parar? Porque Jairo, quando recebeu aquela palavra, ele desanimou. Tanto é que o Senhor Jesus teve que dar uma palavra a ele. E creio que hoje o meu Deus está fazendo isso com muitos que estão assistindo essa programação. Crer somente, continue, é isso que ele quer dizer. O Senhor Jesus então diz: Jairo, crê, Jairo. Você saiu de casa para me buscar? Por quê? Porque você tinha dúvida, você não acreditava? Não, você saiu de casa porque você creu que chegando até aqui, essa situação poderia ser resolvida. Amém, igreja? Está entendendo o que o bispo está tentando passar para você através do Espírito Santo? É que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Se você veio até o altar e depositou no altar de Deus toda a sua fé, toda a sua força, toda a sua esperança em Cristo, continue, porque Ele vai te dar resposta. Não desanime, não pare. Não deixa as falácias ou o que você vê desanimar o seu coração. Você tem um propósito. Qual é o seu propósito? É mudar essa situação? Então lute. Lute. A fé não quer dizer que você vai exercitar e no passe de mágica vai acontecer as coisas. Não é assim. A fé ela tem que ser exercitada dia após dia, trabalhada. Tem que caminhar. Se não caminhar na fé, não recebe milagre. Não adianta. Você vê que todas as pessoas que alcançaram o milagre, desculpa, vieram até o Senhor Jesus. Todas as pessoas que Deus prometeu o milagre, elas caminharam na fé, sacrificaram, praticaram, né, o que a Bíblia assim orientava eles, né, o Espírito Santo, eles botavam em prática, e aí o milagre acontecia na vida deles. Assim é na sua vida. Eu sei que há problema, eu sei que são palavras que às vezes entristecem, são coisas que às vezes entristecem, mas olha, meu amigo, minha amiga, se você foi para o altar e fez um propósito com Deus, mantenha-se fiel nesse propósito, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai responder o seu clamor. Deus vai responder.
A gente vê na Bíblia, o povo de Israel, quando estava preso no Egito, Deus foi lá e disse, olha, ô Moisés, eu vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Manda que esse povo saia, manda que Faraó liberte ele. Aí Moisés foi lá, começou a clamar, começou a falar. O Faraó, né, viu toda a manifestação de Deus, acabou largando o povo de Israel para servir a Deus. E o povo foi para onde? Entrou logo na terra prometida? Não. Caminharam na fé. Foram para o deserto, né? Passaram por algumas situações, mas Deus não abandonou eles. No deserto eles tinham água, no deserto eles tinham sombra, no deserto eles tinham comida, tinha refrigério. Deus foi dando para eles tudo que eles precisavam, mas eles tiveram que caminhar. E caminhar onde? Num deserto. Caminhar onde? Num deserto. Nós vivemos ao meio a tantos problemas nesse mundo, mas se Deus prometeu, continue, caminhe, porque Ele vai te responder, Ele vai responder as suas orações, os seus clamores, os seus propósitos, as suas campanhas, Ele vai responder você. Mas precisa que você permaneça firme na fé. Vai vir pessoas para falar, para tentar desanimar, né? Geralmente falam mal da igreja, do anjo da igreja, né? Fala mal de tudo. Para quê? Para que a pessoa, em vez de olhar com os olhos da fé, venha olhar com os olhos carnais. E aí sim, ela vai parar e Satanás vai roubar a bênção que Deus prometeu para ela. Tá certo? Não desista, não desanime, não pare. Levante a sua cabeça. Na Igreja Nação de Deus, todos os domingos nós temos reuniões 9h30 da manhã e 7h30 da noite, para trazer para as pessoas a confiança do Espírito Santo, o ânimo, a força que Deus nos promete. Então, em vez de você ficar aí lamentando, chorando, reclamando, né, porque o fulano falou, o Beltrano falou que nada dá certo por causa disso, por causa daquilo, esquece isso. Volte ao altar e veja ali o que você fez para Deus e a promessa que Deus fez para você. E volte a caminhar. Volte para o caminho da fé, para a luz. Se põe na direção da cruz e caminhe, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Deus da promessa, Ele não falha. Não falha. Para nós, às vezes parece ser anos que não vai acontecer nada. Mas para Deus, é um dia. Então, não se esqueça disso. Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mas não desista. Satanás tentou parar Jairo. Tentou parar Jairo. E quase conseguiu. Se o Senhor Jesus não estivesse perto de Jairo, já era. Você está próximo do seu milagre. E Satanás quis tirar sua bênção. Mas Deus está dizendo para você, crer somente. Segue o teu caminho da fé. Porque tu verás a glória de Deus. Pode dar um glória a Deus aí? Hein? Um aleluia! Eita, glória, foi forte, né? É isso aí, isso é a fé. A fé é convicção. A fé, quando a pessoa tem a fé do Espírito Santo, ela não desiste. Ela pode até se sentir triste no momento, porque às vezes a palavra é muito forte, né? As coisas que acontecem são muito fortes, mas ela imediatamente levanta a cabeça, olha para o céu, amarra o diabo e segue em frente. Quer um milagre na sua vida? Permaneça. Permaneça. E se estiver precisando de ajuda, Igreja Nação de Deus, tá certo? Rua José Carlos Prata, 350, Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro. Domingo, 9h30 da manhã, tá eu e a pastora, e 7h30 da noite. Nós estamos lá para te abençoar. Não deixa de vir não. Deixa de vir não. Eu te garanto que você vai ter a resposta que você busca. Amém? Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, fique na paz, em nome de Jesus. E olha, não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Que Deus abençoe.